Vamos entender hoje quem é o fumante faixa branca. Eu quero te entregar uma aula fantástica. Eu quero te falar de coisas que fumantes não escutam por aí. Eu quero te entregar informação que vai abrir o teu horizonte sobre a maneira de encarar a luta contra o cigarro. Então você tem que pegar um caderno agora, se for possível, para anotar o que eu vou te falar, certo? Para você reter o que eu vou te falar. Depois da aula de hoje, você vai entender como funciona a primeira fase da mudança, que eu chamo de faixa branca. E você tem que estar conectado comigo para entender isso. Então vamos lá, eu vou começar agora aqui te mostrando exatamente o que tu vai aprender na aula de hoje, tá? O que eu vou te entregar na aula de hoje. A primeira coisa, você vai entender quais são as principais características do fumante faixa branca. A segunda, você vai entender qual é a maior necessidade do fumante faixa branca. O terceiro tópico que você vai aprender na aula de hoje é o seguinte: quais são os principais inimigos do fumante faixa branca? O faixa branca tem inimigos, e eu vou te mostrar hoje quais são eles. Quarta coisa que você vai aprender, muito importante, eu vou te mostrar a fórmula para você superar a faixa branca. O que você precisa fazer, praticar, qual é a fórmula que você tem que aplicar para vencer a faixa branca. Quinta coisa, eu vou te mostrar a grade curricular. O que o fumante faixa branca precisa estudar, o que o faixa branca precisa entender, como se fosse um colégio, como se fosse uma faculdade, né? A faculdade tem a grade curricular, não tem? Então, eu vou te mostrar qual que é a grade curricular hoje do faixa branca. Depois, então, na sexta tópico, eu vou te entregar uma avaliação para ver se você é ou não é ainda um faixa branca. Você vai ver, através dessa avaliação, se você é um faixa branca ou se você já passou desse nível, e isso vai te dar clareza. E por último, eu vou te entregar o presente, né? Eu vou te dar um presente hoje, mas o presente é só no final da live. Então vamos adiante, vamos lá, vamos entender esses tópicos, é isso que eu vou te entregar hoje. E vamos começar então com as principais características do fumante faixa branca. Antes disso, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de pescar com meu pai. Meu pai, ele adorava pescar, me levava junto para pescar e eu adorava ir junto com ele. E na maioria das vezes que meu pai ia pescar, o meu avô ia junto pescar. E imagina, garoto, né? Adorava ir pescar no meio do mato, jogar o anzol na água, né? E quando a gente ia pescar, acontecia sempre a mesma coisa. O meu avô era o campeão de pesca. Cara, o meu avô, ele era o cara da pescaria. A gente chegava no lugar para pescar, o pessoal ia se colocando no lugar para ali, jogar a linha na água, o anzol na água. E o meu avô, ele sumia, ele simplesmente desaparecia. Nós ficava até preocupado com o velho. Cara, cadê o velho de noite, pescando de noite? Cadê esse velho? Que loucura, onde é que ele foi? A gente ficava preocupado com o velho. 4 da manhã, meu avô voltava para o centro da pescaria com um saco de peixe. E todo mundo ficava assim, cara, como é que esse velho consegue pescar? Não tem peixe, não tá dando peixe, ele pescou um saco de peixe. E aquilo ali tudo mexia comigo, né? E um dia eu fui com ele. Pô, hoje eu vou contigo, eu quero pescar contigo hoje. Né? Curioso, queria saber como é que ele conseguia. E a gente foi junto, né? Meu avô é um homem de poucas palavras, né? E ele foi, eu fui junto com ele, e eu comecei a ver como é que ele pescava. Eu via como é que ele botava o anzol na água, como é que ele ia literalmente em busca do peixe. Ele sabia coisas que os outros não sabiam. E aí, eu um dia, sentado na madrugada com ele, eu vou pescando peixe pra caramba, eu perguntei, vô, como é que o senhor aprendeu a pescar desse jeito? Ele me olhou e disse, filho, isso não foi um aprendizado que eu obtive assim de um dia para o outro. Isso meu pai me ensinou, me mostrou os melhores lugares de jogar o anzol, me mostrou a forma de botar melhor a isca no anzol. Meu pai me ensinou. E eu fui aprendendo. E eu levei um tempo para aprender. Mas depois que eu aprendi, eu tô aqui, ó. Você pode me levar para o lugar que for, que eu vou pescar, eu vou tirar peixe da água. Nossa, aquilo mexeu muito comigo e aquele dia eu entendi que o meu avô, ele era um faixa preta da pescaria. O meu avô, ele era o cara que tinha aprendido o processo de realmente saber tirar o peixe d'água. Só que ele me mostrou naquela noite que esse processo não acontece de um dia para a noite. Ele precisa de tempo, ele precisa de muito aprendizado.
E hoje, nessa primeira aula, aqui no Jogo das Faixas, eu vou te mostrar que parar de fumar é um processo de aprendizagem exatamente da mesma maneira que é a pescaria. Você não é um faixa preta, você é um fumante hoje que talvez esteja desesperado. Hoje na live 12h45 conversei com uma pessoa que estava desesperada, confusa, não sabia o que fazer. E a confusão existe, o desespero existe porque você não sabe que parar de fumar é um processo de aprendizagem. Porque quando você souber que é um processo de aprendizagem e souber que tem fases de mudança, você vai se tranquilizar e você vai começar a entender em que fase você está. E isso vai te trazer clareza, isso vai te trazer tranquilidade, isso vai te trazer direção. E hoje eu vou te mostrar, então, quem é o fumante faixa branca. E agora, vamos entrar nas primeiras características desse fumante. A primeira característica do fumante faixa branca, anota aí, ele é um fumante que está inconsciente para a necessidade de modificar o seu hábito de consumir cigarro. O fumante faixa branca, ele fuma sem peso na consciência. Ele acha que fumar não é um grande problema. A grande charada aqui, o grande ponto aqui é a palavra inconsciência. O fumante faixa branca, ele joga a necessidade de mudar no inconsciente para não fumar com peso na consciência. Essa é a primeira grande característica da primeira fase de mudança. A fase inicial é o faixa branca. Segunda característica, ele não considera o hábito de fumar como um problema sério, que precisa ser modificado. Ele acha que fumar é um hábito como outro qualquer e que não é um grande problema, assim como as pessoas falam, né? E ele, né, acha que fumar é tranquilo, não tem problema não. Ele está inconsciente para a gravidade do problema. A terceira, anota aí, ele não pensa em parar de fumar nos próximos 6 meses. Nem passa na cabeça dele a possibilidade de parar de fumar. Até porque fumar não é um problema. Agora eu vou te mostrar a quarta. Numa escala de 0 a 10, a motivação do fumante faixa branca para efetuar uma mudança de comportamento fica lá na casa do 0, 1, 2, no máximo 3. A motivação dele para executar uma mudança é praticamente 0, às vezes abaixo de 0. Agora eu vou te mostrar então a maior necessidade do fumante faixa branca. Mostrei as principais características. Agora, eu vou te mostrar a maior necessidade do fumante faixa branca. E a maior necessidade do fumante faixa branca é despertar a consciência. O fumante faixa branca, ele precisa que a consciência dele sofra um despertamento para a necessidade da mudança. Ele precisa parar de manter no inconsciente a necessidade da mudança. Esse é o grande objetivo, essa grande necessidade que o fumante faixa branca tem. Despertar a consciência. Então, a maior necessidade do fumante faixa branca é o despertamento da consciência. Quando houver o despertamento da consciência, ele está começando a evoluir. Ele está começando a se preparar para outros níveis, para outras faixas. E para haver esse despertamento de consciência, o fumante faixa branca precisa derrubar aquilo que eu chamo de barreiras inconscientes. O que são as barreiras inconscientes, Marcos? São mecanismos de defesa que a nossa mente tem para nos proteger de ideias que para nós são ameaçadoras. Você entende o que eu quero dizer? Existem ideias que saltam na nossa cabeça, de mudança principalmente, que num primeiro momento são ameaçadoras. E então nós usamos barreiras inconscientes, né? Barreiras. O que é uma barreira? Que impede, né? É uma barreira. Ela impede que a ideia venha para o consciente, né? Ela bate na barreira e volta para o inconsciente. É aquele momento do faixa branca que ele está sentado no sofá em casa, né? E aí, de repente, vem aquele peixinho salta na mente consciente dele e diz, olha, mas você tem que parar de fumar. Fumar é ruim. E aí a barreira inconsciente já aparece. Por quê? Porque a ideia de mudar é ameaçadora no primeiro momento. Então ele vai usar o quê? Ele vai usar aquilo que eu chamo de desculpa mental, né? Para jogar a necessidade de mudança de volta lá para o inconsciente. Então a segunda grande necessidade para despertar a consciência é vencer as desculpas mentais, né? Vencer as desculpas mentais que impedem
que a necessidade de mudança venha para a mente consciente. Quando eu era criança, vou te dar um exemplo para ficar mais claro, tá? Eu odiava estudar inglês. Eu ia para o colégio e eu detestava estudar inglês. Era terrível para mim, né? Só que aí eu ia para aula e ficava divagando na aula, não estudava, ficava conversando com os colegas, metendo terror na professora. E eu ficava louco que a aula terminasse, e quando a aula terminava eu simplesmente esquecia do inglês, né? Era completamente inconsciente para mim a importância de estudar inglês. Eu odiava. Mas às vezes, quando eu estava em casa, jogando videogame, sentado no sofá, saltava na minha mente consciente a seguinte ideia: Marlos, estudar inglês é importante pro teu futuro, para tu, não sei o que tu vai escolher na tua vida, né? É aquela ideia mental, né? Você conversando com você mesmo. Sabe do que eu tô falando? Então, saltava na minha mente consciente. O que eu fazia? Barreira mental. Barreira inconsciente. Eu arrumava uma desculpa mental para fazer aquela ideia voltar para o inconsciente. Eu negava, né? Dizia, não, isso não precisa. E voltava para o inconsciente. E eu passei toda a minha infância, minha adolescência, depois eu fui para a faculdade do mesmo jeito, não queria nem saber de inglês, para mim era uma coisa terrível, não gostava de estudar, achava chato. Mas volta e meia a ideia saltava na minha mente consciente e eu usava uma barreira inconsciente, né, uma desculpa mental para mandar de volta lá para o inconsciente. Até que a vida me conduziu e me fez ir morar fora do Brasil. E eu fiquei 1 ano morando num país de língua inglesa. E aí, meus amigos, o bicho pegou. Porque aí eu fui forçado a estudar inglês. A vida me forçou a estudar inglês. E aí eu tive que rebentar essas barreiras inconscientes, eu tive que derrubar as barreiras mentais para estudar inglês. E eu comecei a estudar inglês. No começo foi terrível, eu não queria. Mas não é que eu comecei a gostar. Não é que depois que eu rebentei essas barreiras mentais, eu comecei a gostar de estudar inglês. Uma ideia que era ameaçadora para mim, que saltava na minha mente consciente, foi quebrada por uma urgência da vida, né? E hoje eu adoro estudar inglês, gosto de estudar inglês, estudo inglês, porque eu gosto. Gente, a ideia de parar de fumar para vocês, ela, pro fumante de faixa branca especialmente, ela é ameaçadora. Quando salta na mente consciente, cara, tem que parar de fumar. Isso é ameaçador. Você fica com medo, com raiva, com tristeza. E ninguém gosta de sentir medo, ninguém gosta de sentir raiva e ninguém gosta de sentir tristeza. É por isso que a tua mente ela te protege com as barreiras inconscientes, com as desculpas mentais. Isso aí é lá do homem primitivo. Isso é um resquício de sobrevivência. Uma ideia ameaçadora que causa medo, raiva ou tristeza, a tua mente vai tentar fazer com que você jogue isso de volta para o inconsciente. Então essa é a maior necessidade do fumante faixa branca. É justamente despertar a consciência, derrubar essas barreiras inconscientes, né? Manter a necessidade de mudança na mente consciente. Essa é a maior necessidade do faixa branca. Talvez hoje eu esteja falando para um fumante que ainda é um fumante faixa branca. Ele ainda não está bem certo da urgência da mudança. Ele ainda dá desculpas mentais para si mesmo para que a ideia da mudança volte lá para a mente inconsciente. Quando o peixinho salta e diz, olha, tem que parar de fumar, ele trata de fazer uma negação, de racionalizar, né, de ser rebelde, enfim, existem vários tipos de desculpas mentais, e o meu objetivo hoje não é falar, esmiuçar os tipos de desculpas mentais, mas é de mostrar que a maior necessidade do fumante faixa branca é vencer as barreiras inconscientes, é trazer a necessidade de mudança para a mente consciente e é começar a fumar com peso na consciência. Quando você começar a fumar com peso na consciência, é sinal de que você não é mais um faixa branca e isso é muito bom. Pode parecer desconfortável no primeiro momento, você fumar com peso na consciência, é um sofrimento psicológico, mas é sinal de que você está evoluindo na mudança. Bom, vamos agora para o terceiro tópico. Eu vou te mostrar os principais inimigos do fumante faixa branca, tá? Então vamos lá. Quais são os principais inimigos do fumante faixa branca? O primeiro grande inimigo do fumante faixa branca é o desconhecimento das barreiras inconscientes. Ele não entende que existem barreiras inconscientes que tentam proteger o hábito de fumar, porque não quer que a ideia ameaçadora, o medo, a raiva, a tristeza venha para a mente consciente. Então o fumante faixa branca ele desconhece esses mecanismos, né? Ele usa as desculpas mentais
E ele não entende que isso é uma barreira inconsciente, que na verdade está prejudicando ele de efetuar uma mudança positiva na vida dele. O segundo grande inimigo do fumante faixa branca é a falta de informação assertiva, honesta e verdadeira sobre os diversos malefícios que o hábito de fumar implanta na vida do fumante. Então, o faixa branca, ele não recebe esse tipo de informação. Geralmente o fumante faixa branca, ele é criticado, né? Quem está do lado dele, quem convive com ele, fica dizendo, para de fumar, tu é um fraco, por que tu não para de fumar? O faixa branca, ele não quer ouvir isso. O faixa branca precisa receber informação com amor. Informação com amor. Se você tem um parente que é faixa branca, não critica ele, informa ele com amor. Porque o faixa branca precisa de informação sobre vários aspectos. Eu vou falar disso agora daqui a pouco na grade curricular, do que o faixa branca tem que aprender, né? Mas a primeira coisa é receber informação honesta, assertiva, verdadeira e com amor. Agora tem um terceiro inimigo, que é a ausência de reflexão pessoal sobre as informações recebidas. Então, o faixa branca, às vezes, ele recebe a informação, mas ele não reflete. E receber informação é diferente de refletir, porque refletir é quando você aplica a tua própria vida às informações que você recebe. Então, quando você recebe informação sobre como o cigarro te engana com a nicotina, por exemplo, que eu chamo de tentáculos do cigarro, né? Como que ele te manipula, e você só recebe a informação e não reflete, não adianta nada. Tu tem que receber a informação e refletir na tua própria vida pessoal. Como que o cigarro me manipula? Por que ele me engana? Como ele me engana? Você percebe? Então esse é o terceiro inimigo do faixa branca, é a ausência de reflexão. Todos esses inimigos fazem com que o faixa branca continue fumando sem peso na consciência, estagnado, completamente inconsciente para a necessidade da mudança. Esse é o primeiro estágio, é o faixa branca. Ele tem que ser ajudado, ele tem que vencer as desculpas mentais, ele tem que vencer as barreiras inconscientes, ele tem que quebrar essas barreiras inconscientes para começar a fumar com peso na consciência. Esse é o primeiro passo. E aí vem então a fórmula para superar a faixa branca. Existe uma fórmula simples de entender, talvez não tão simples de praticar, mas é a primeira fórmula para você entender como superar a faixa branca. E a fórmula é a seguinte: é a informação somada à reflexão. Isso então vai gerar o quê? Consciência. Informação mais reflexão igual a consciência. Você tem que receber informação de valor, honesta, verdadeira, com amor e refletir sobre isso. Quanto mais informação você receber e mais você refletir, mais vai se tornar consciente, a necessidade urgente de mudar o hábito. E vem então a fórmula para superar a faixa branca. Existe uma fórmula simples de entender, talvez não tão simples de praticar, mas é a primeira fórmula para você entender como superar a faixa branca. E a fórmula é a seguinte: é a informação somada à reflexão. Isso então vai gerar o quê? Consciência. Informação mais reflexão igual a consciência. Você tem que receber informação de valor, honesta, verdadeira, com amor e refletir sobre isso. Quanto mais informação você receber e mais você refletir, mais vai se tornar consciente, a necessidade urgente de mudar o hábito. Agora eu vou te mostrar a grade curricular. Quais são as matérias que o fumante faixa branca tem que estudar? Se o fumante faixa branca ele tivesse numa faculdade, ele teria que estudar isso que eu vou te mostrar agora. E estudar isso é muito importante, por quê? Porque vai trazer firmeza. Ele vai realmente aprender a vencer as barreiras mentais, a vencer as desculpas mentais que impedem que a necessidade de mudança venha para a mente consciente. Então, a primeira matéria que o fumante faixa branca tem que estudar é as origens das desculpas mentais. Isso é uma coisa que você precisa entender. Isso significa entender como a ideia de modificar o hábito de fumar causa medo, raiva ou tristeza no dependente de nicotina. Então, você tem que entender por que você usa as desculpas mentais. E você usa as desculpas mentais porque, num primeiro momento, a ideia de mudar o hábito ela é ameaçadora e ela gera ou medo, ou raiva, ou tristeza. E nenhum ser humano gosta de sentir isso. E a maneira natural da gente se livrar desses
desconfortos psicológicos é usando desculpas mentais. A gente usa a desculpa mental para jogar a necessidade da mudança no inconsciente e não sofrer com raiva, não sofrer com medo e não sofrer com tristeza. Então você tem que estudar essa matéria. Você tem que entender como isso funciona. Eu estou dando agora aqui um resumo. Tem muita coisa a ser dita sobre isso. Isso é a origem do homem primitivo. Os homens das cavernas enfrentavam isso quando eles se deparavam com um animal selvagem, né? Uma situação ameaçadora. E aí eles ficavam ou com medo, ou com raiva, ou com tristeza. E dependendo do que eles sentiam, eles tinham reações diferentes. Às vezes, se fosse medo, eles fugiam, se fosse raiva, eles lutavam, se fosse tristeza, eles paralisavam. E as desculpas mentais, elas têm essa tendência de fazer você ou fugir da mudança, ou lutar contra a mudança, ou então ficar estagnado, triste, por não conseguir. Na matéria, o fumante deve descobrir e identificar os tipos de desculpas mentais mais utilizados pelos usuários do cigarro. Então, existem tipos de desculpa mental que são mais usadas. Eu já citei algumas aqui na live, né? Negação, né, é uma das mais usadas. Simplesmente negar que é um problema. Você nega que é um problema, né? Eu te falo que a parede é branca e você diz que não, ela não é branca. Você nega, mas ela é branca. Então você só nega, né? A negação é um tipo de desculpa mental que é uma fuga, né? Ela geralmente quem dá desculpa mental ele sente medo de mudar. A origem é o medo, né? Sente medo. Então você dá desculpa mental aqui da negação, né? Um outro tipo de desculpa mental é a compensação. Tem um outro tipo de fuga, né? A pessoa ela pensa da seguinte maneira: eu fumo, é verdade, mas eu tenho uma dieta saudável, eu pratico exercício, então eu compenso, né? E aí joga de volta lá para o inconsciente. Então, eu não vou falar de todos os tipos de desculpas mentais, estou te dando um exemplo, mas você tem que estudar isso, você tem que entender isso. Porque se você entender isso, você vai se tornar muito mais capaz, empoderado de lutar contra isso, de vencer essas desculpas mentais. Então você tem que estudar isso, os tipos de desculpas mentais, e claro, se você estudar isso, você vai começar a perceber quais são as desculpas mentais que você usa, né, para manter a necessidade da mudança no teu inconsciente. Então é muito importante estudar sobre isso. Terceira parte da grade curricular de um fumante faixa branca. Ele precisa entender aquilo que eu chamo de tentáculos da nicotina ou do cigarro, né? O cigarro utiliza 3 tentáculos para aprisionar, enganar e ferrar com a vida do fumante. Então você tem que entender como isso funciona. E aí nós entramos na questão da nicotina, que é a substância química que é a responsável por essa prisão. Então você tem que estudar como isso acontece, porque se você estudar e entender como isso acontece, isso vai mostrar que você vem sendo enganado pelo cigarro por muito tempo, e isso vai te ajudar a tirar do inconsciente a necessidade da mudança. Então isso tem que ser entendido, compreendido e estudado, porque isso vai te ajudar a superar a faixa branca. Outra matéria da grade curricular do faixa branca é entender e conhecer aquilo que eu chamo das granadas do hábito de fumar, né? O hábito de fumar lança verdadeiras granadas sobre a vida do fumante. O que uma granada faz? Uma granada destrói, estilhaça, né? O cigarro, ele lança granadas sobre a vida física do fumante, ele destrói a tua vida física e você tem que estudar sobre isso. E nota, gente, não é estudar para gerar medo, para assustar, não, estudar para você entender o que o cigarro faz. Porque isso vai despertar a consciência. Isso vai te ajudar a despertar a consciência de entender que a mudança ela é urgente, ela é necessária. Não dá mais para dar desculpas mentais. Então, o cigarro lança granadas sobre a vida física do fumante, mas também lança granadas sobre a vida financeira do fumante. É uma granada financeira, porque você gasta muito dinheiro com o cigarro. Também lança granadas sobre a vida social do fumante. Exatamente, a vida social do fumante. As pessoas que estão ao teu redor são impactadas negativamente por causa do hábito. Então, quando você começa a entender essas granadas, como isso gera destruição na tua vida, isso vai ajudar a gerar consciência. Então, você tem que estudar também essa matéria. Muito importante estudar isso. Sexta matéria, né? Descobrir e entender quais são as toxinas que estão presentes no cigarro. Quando você estuda, né, e entende quais são as toxinas que estão presentes no cigarro,
a tua consciência vai começar a ser despertada. É informação com reflexão, é a fórmula, você percebe? Toda essa grade curricular que eu estou te explicando agora, ela tem que estar sendo exercitada com a fórmula. Você recebe informação e reflete, isso vai gerar consciência. Então você tem que entender sobre as toxinas do cigarro. E hoje a gente tem facilidade de aprender porque nós temos a internet, você vai no Google. Lá no Google você vai aprender tudo sobre os tentáculos. Lá no Google você vai aprender tudo sobre as granadas. Lá no Google você vai ter informação sobre as toxinas que estão presentes no cigarro. E quando você entende isso, isso vai gerar consciência. Isso vai gerar na tua mente o que o faixa branca necessita, que é o despertamento da consciência. É muito importante estudar isso. E tem uma sétima matéria bem importante de estudar que também ajuda muito a gerar consciência, que é descobrir os benefícios que a tua vida vai ter no curto, médio e longo prazo quando você parar com o hábito. Isso também ajuda a despertar a consciência. Então, quando você estuda isso, os benefícios que você vai ganhar parando com o hábito, isso vai te ajudar muito a despertar a consciência para sair da faixa branca, para vencer as desculpas mentais, para vencer as barreiras inconscientes. Então, toda essa grade curricular, somada à fórmula que eu te ensinei de informação mais reflexão que gera consciência, vai fazer você superar a faixa branca, vai fazer você vencer a faixa branca. E isso gente, é um exercício. Isso, gente, requer que você mergulhe nesse negócio, né? Eu geralmente falo que todo fumante deveria aprender a filosofia do 1% melhor todos os dias, né? Então, se você é um fumante faixa branca, você precisa criar um processo para estudar sobre isso que eu estou te falando aqui, aprender sobre isso, todos os dias um pouco, entender todos os dias um pouco mais, tá melhor que ontem. Quando você faz isso, você está entrando no processo de mudança. Você está construindo a mudança. E tudo isso que eu te falei agora, nessa live aqui, isso que eu estou te revelando agora sobre o fumante de faixa branca, deve ser um processo de construção, um processo de aprendizagem. Você percebe? Essa é a primeira fase de mudança. E aí vem a avaliação agora. Agora eu quero avaliar contigo para a gente descobrir se você é um fumante de faixa branca ou se você já não é mais um fumante de faixa branca. Então, para você se autoavaliar, para você descobrir se você é um fumante de faixa branca, eu coloquei 5 perguntas que você tem que responder para você mesmo com muita honestidade, com muita sinceridade, tá? Então as perguntas são as seguintes, tá? Né? Primeira, não utilizo mais desculpas mentais para manter a necessidade de mudança no meu inconsciente. Sim ou não? Você não utiliza mais desculpas mentais para manter a necessidade da mudança no inconsciente? Sim ou não? Você tem que responder essa primeira pergunta. A segunda. Agora fumo com peso na consciência e me sinto preocupado com a manutenção do hábito. Você fuma com peso na consciência, sabendo que é um erro, que você precisa mudar? Sim ou não? Certo? Terceira pergunta. Numa escala de 0 a 10, a motivação para efetuar uma mudança de comportamento ultrapassou os 3 pontos? Se você pudesse botar numa escala de 0 a 10, né? Quão motivado você está para efetuar uma mudança no comportamento? Você ultrapassa 3? A tua motivação está acima de 3? Se não tiver, né? Você tem que responder essa pergunta. Estou começando, a quarta, estou começando a pensar na possibilidade de executar um processo de mudança em meu hábito dentro dos próximos 12 meses. Está pensando na possibilidade de executar um processo de mudança no teu hábito de fumar nos próximos 12 meses? Sim ou não? E a última, eu considero o hábito de fumar um problema sério na minha vida. Se você responder sim para pelo menos 3 dessas perguntas, é sinal de que você está superando a faixa branca. É sinal de que você está entrando, está quase pronto para ir para a faixa amarela. Que aí é um outro problema, que aí é uma outra solução. E aí nós vamos falar sobre isso amanhã, quando eu te revelar quem é o fumante faixa amarela, tá? Mas é assim que você se autoavalia. Agora chegou a hora de eu te falar do presente que eu vou te entregar hoje. Eu preparei, aqui eu vou chamar de um checklist das identidades das faixas. Ele é uma espécie de um e-book eletrônico, tá?
que eu vou liberar ele para você logo depois que essa live terminar. Você vai poder baixar esse e-book, tá? No teu celular, no teu computador. Eu não sei onde você está assistindo a live comigo agora. E você vai poder baixar esse e-book, esse checklist. E ele é um resumo ilustrado de tudo que eu te falei aqui na live. Você vai ficar com um e-book ilustrado para poder voltar nas informações que eu te passei agora, quando você quiser, na hora que você quiser. E esse checklist, né, como o próprio nome diz, ele é um checklist. Você vai poder ver se você se enquadra nas características, se você ainda está sendo vítima dos inimigos da faixa branca, se você ainda que matérias você precisa estudar. Você vai marcando esse checklist para poder usar ele como um instrumento, vai poder usar ele como uma ferramenta para poder entender muito bem a faixa branca. Você vai ficar basicamente com toda essa aula que eu dei aqui agora na palma da tua mão, do teu celular ou no teu computador, aonde você estiver, e você vai poder usar quando você quiser. Eu demorei um tempo para criar esse checklist. Tive uma equipe que me ajudou para deixar ele ilustrado. Você vai ver que ele não é só letras, ele é completamente ilustrado, tá? E ele vai ajudar muito você na tua jornada, tá? Então, você que ficou comigo até o final da live agora, você vai receber esse checklist, né? Eu vou entregar ele para você, eu vou liberar um link, onde você vai clicar nesse link e você vai baixar ele no teu celular, você vai baixar ele no teu computador, certo? E vai poder usar ele quando você quiser para poder trabalhar a tua jornada de mudança. Eu quero dizer que foi um imenso prazer estar com vocês. Vou repetir o que eu falei no início. Escrevam comentários aqui, perguntas, tá? Aqui pode ser aqui debaixo da live mesmo, no próprio YouTube, pode ser lá na comunidade do Telegram, e eu vou me esforçar ao máximo agora, depois que tudo terminar, eu vou me esforçar ao máximo para responder a cada pergunta, a cada comentário, e me comprometo a fazer isso, porque conversar, expressar, falar é vital, é muito importante, essa troca de energia, essa troca de informação. Forte abraço e até o nosso próximo encontro amanhã às 20h15. Um grande abraço e até amanhã.